Você sabia que uma das causas que justifica a disciplina na igreja é a santidade de Deus como um dos seus atributos e a igreja precisa valorizar essa santidade? Hoje, na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, nós vamos estudar sobre esse tema, a disciplina na igreja. Estamos estudando com você o primeiro trimestre da CPAD em 2024, publicado pela editora CPAD, texto escrito pelo pastor José Gonçalves. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no canal ou me acompanhe também pelo Spotify, deixando teu comentário. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra exatamente o esboço da nossa ministração, onde você vai ter recursos, versículos a mais para poder utilizar aí na tua aula, na EBD da sua igreja. Você encontra também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas ministrações. Nós temos uma proposta trimestral, está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para analisar. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra de hoje no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, aqui na classe dos adultos. Essa lição vai cair no dia 25 de fevereiro e nós vamos trabalhar nela um tema muito interessante, a disciplina na igreja. Já disse para você que uma das causas que justifica a disciplina é a santidade de Deus como um dos seus atributos. Você pode iniciar a tua aula se baseando nas próprias leituras que a lição já traz. A primeira delas é o textuário, vale a pena você ler o textuário, que se localiza hoje em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Leia também a verdade prática. Você precisa apresentar a verdade prática em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje vai se localizar no seguinte endereço, no texto de Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu estou comentando as sessões de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo esse material aqui no canal. Lembrando que toda segunda-feira às 18 horas nós estamos postando as lições da classe dos adultos. Você pode nos acompanhar para a glória de Deus. Na lição de número 8, escrita e comentada pelo pastor José Gonçalves, ele que é o autor dessa lição, e vale a pena a gente valorizar a autoria da lição, ele vai tratar a respeito dessa visão na eclesiologia sobre a necessidade da disciplina na igreja. Por que que a disciplina é tão importante dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica? É fundamental nós observarmos que a disciplina ela está fundamentada na pessoa de Jesus. Em outras palavras, está fundamentada na santificação, na santidade, nessa própria valorização do Senhor ser santo também, que faz parte dos seus atributos. O seu Shedd chega a dizer de forma muito clara que essa santificação leva então o cristão a buscar a presença de Deus, a ter uma vida de comunhão também. O seu Champlin, ele já destaca na sua enciclopédia filosófica e teológica, apontando que essa palavra santidade vem do termo kadash, que traz essa ideia especialmente de separação. No termo grego, já vai trazer essa ideia de separação, santidade, que leva a pessoa então a se aproximar da presença de Deus. Em outras palavras, nós vamos entender que a santidade ela vai denotar alguns pontos. Você pode tomar como nota o primeiro. O primeiro deles é que Deus, ele na realidade está separado da criação. Nesse sentido, no aspecto da santidade, tá? Nessa visão transcendental. É claro que nós entendemos Deus também na visão emanente, de um Deus que está perto, de um Deus que conversa com você. Mas no sentido de santidade, é separado no sentido de ser superior, de ser santo, maior.
Deus também é transcendental, nós já sabemos disso. Ele é todo-poderoso, uma palavra dele cria todas as coisas, a sua voz é tremenda e a própria Bíblia fala que é mais soante do que o barulho de muitas águas. Também nós vamos entender que essa ideia de santidade também demonstra a ideia perfeita e inspiradora do Senhor. Então, Deus é perfeito também na sua santidade. Salmo 99, versículo 3, vai confirmar isso. Também vamos entender que a santidade significa, nesse sentido, a magnificação do próprio ser de Deus, quem ele é, como ele é puro, como ele é santo, como ele é todo-poderoso. Tem uma passagem que você pode ler, está em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Eu estou olhando com você o sentido da santidade no termo transcendental, ou seja, separado. Não estou olhando no sentido emanente, de um Deus que se relaciona. Vamos olhar nesse sentido transcendental primeiro, para olhar no imanente, tá? No transcendental, você já vê que ele é o Deus de toda glória, a ele deve ser dada adoração. Também você percebe dentro da palavra que a santidade de Deus também é inspiradora para a gente, como igreja de Cristo. Tem uma passagem que você pode estar lendo, que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, onde Pedrão faz questão de dizer, até no versículo 16, que nós precisamos então buscar a santificação, ter uma vida santa, porque nós temos agora um relacionamento com Deus e a igreja precisa ser separada do mundo. O cristão precisa ter uma atitude diferente desse mundo. Quando nós olhamos para o texto de Wiley sobre santidade, ele destaca que santidade é um assunto de extrema importância para a igreja, porque a santidade demonstra a diferença que a igreja tem no aspecto da salvação, ou seja, você busca santificação, busca santidade, porque você está se aproximando de Deus, está abrindo mão da velha natureza e tendo um relacionamento profundo com Cristo. Hoje já deu para entender que nós vamos trabalhar a respeito desse aspecto da santidade nessa disciplina onde nós estamos trabalhando sobre a disciplina na igreja. Você que está chegando por aqui já sabe, deixa teu comentário aqui. Por gentileza, coloca de onde você está me assistindo. Muito obrigado pelo teu carinho, você que toda semana está aqui com a gente. Que Deus abençoe você. Nós estamos gravando essas aulas para sua edificação e para que o reino cresça. E é claro que agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: a necessidade da disciplina bíblica. Vamos parar para entender sobre a disciplina bíblica, sobre esse aspecto da santidade, da santificação, e eu espero que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Neste primeiro ponto da lição, a nossa abordagem bíblica para olhar exatamente sobre essa necessidade dessa visão da disciplina bíblica, compreendendo também a santidade desse Deus vivo que nós servimos. Esse Deus que é todo-poderoso, que é transcendente, mas também que se relaciona com você. Mas nós não podemos esquecer de quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é o todo-poderoso. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, anota ela aí, para que você possa estar lendo junto com os teus alunos. Ela se localiza agora em Levítico capítulo 11, versículo 44, que diz que o nosso Senhor é santo. Leia essa passagem antes de entrar no primeiro subtópico, tá? E o primeiro subtópico vai tratar exatamente sobre esse argumento. Deus é santo. Eu sirvo um Deus santo. Você também? Se serve um Deus santo? Por gentileza, comenta aqui. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. O pastor José Gonçalves destaca de forma muito especial que uma das organizações bíblicas ou das sistematizações bíblicas que justifica a disciplina na igreja é a santidade do próprio Deus. Deus é santo, a igreja também precisa ser santa. A passagem bíblica que nós podemos destacar está em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Você pode ler esse texto também. Em primeiro lugar, eu já quero abordar com você o que é santidade. Você pode levantar essa pergunta em sala de aula. O que é santidade? Santidade, ela é a pureza perfeita de Deus e ela, na realidade, não tem nenhuma mancha de pecado.
Ou seja, quando há pecado, isso agora se levanta contra essa santidade do Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia, nós entendemos que a santidade também significa essa ideia de se dedicar para Deus, ou seja, eu como igreja, você como igreja, já que a gente está estudando a disciplina da igreja nesse trimestre, eu me santifico para Deus, por isso que eu estou entrando em processo de santidade, me afastando da impureza do pecado. Ou seja, o crente, a pessoa cristã, não se envolve com as coisas imundas desse mundo. A exemplo do próprio carnaval, a exemplo dessas festas mundanas aqui no Nordeste, o São João, a exemplo de festas que vão levar as pessoas para a prática do pecado. O cristão, ele não se envolve, por exemplo, com situações que leva ao escândalo, que leva ele a dar mau testemunho do reino, do evangelho e da pregação de Cristo. Então, nós nos envolvemos com a santidade. Por isso que todo cristão, toda pessoa cristã é chamado, é chamada para ser santos, ou seja, ser uma pessoa santa. Nós entendemos pela Bíblia, e a Bíblia diz que Deus é santo. Pega isso aqui, tá? Deus é santo e ele é santo no seu caráter, e o seu caráter também é perfeito. A Bíblia faz questão de dizer de forma muito clara que em Deus não há pecado. Você pode ler uma passagem bíblica de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz que aquele que se deseja se aproximar de Deus como você precisa buscar a santificação. Precisa buscar a santificação para ter um relacionamento com Deus. A santidade de Deus ela é descrita ao longo da Bíblia. Se você vai para a palavra, você vai perceber que a santidade de Deus é brilhante, é poderosa. Deus também é purificador. Se você deseja se aproximar dele, ele também te purifica do pecado, porque ele é também imanente, tá? A imanência é uma palavra que traz a ideia de relacionamento, de estar perto de você. E uma passagem que você pode estar lendo está em Isaías 33, versículos 13 ao 14 também. Nós entendemos que o pecado, quando nos afeta e quando nós somos dominados pelo pecado, nós então estamos quebrando esse relacionamento com Deus e quebrando esse relacionamento da santidade que Ele nos oferece, que Ele nos purifica. Para ter um relacionamento com Deus, eu preciso ser santo. Então, se eu entro em pecado e pratico o pecado, eu estou quebrando aliança com Deus. Santidade, você pode tomar como nota aí, santidade ela parte dessa perspectiva, primeiro, da santificação. Santificação esse é um processo da espiritualidade interna, ou seja, dentro de você, que você coloca no seu coração, você quebranta o teu coração para ter um relacionamento com Deus. O Aylen também destaca no seu texto, de forma muito especial a partir da Bíblia, sobre santidade, descrevendo que nós também precisamos viver essa santidade. Santificação também é o resultado da regeneração com Cristo. Então, santificação é o resultado do momento em que eu aceitei a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, compreendendo então o processo da salvação, nós somos justificados em Jesus, nós somos regenerados em Jesus e nós passamos agora pelo processo da santificação para ter um relacionamento com Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 6, vai te confirmar isso. Outro detalhe que você vai perceber que a santificação também está entrelaçada à santidade, porque ela é uma evidência extraordinária que o Espírito Santo também está habitando em você, está te dando nova vida, está te dando uma nova visão para ter um relacionamento com Deus. Romanos 8:9 te confirma isso. Outra passagem que eu quero destacar para você é que a santificação, ela também é um fruto do Espírito. Então, quando você é dominado pelo Espírito, é cheio do Espírito, Lucas 6,44 vai confirmar isso. A santificação também é algo que todo cristão responsável, toda pessoa cristã responsável precisa buscar para ter santidade diante de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 26, é outra passagem que vai te ajudar a entender isso. Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, também traz uma abordagem extraordinária. Eu gosto de pesquisar para te trazer diversas visões aqui. Ele destaca que essa visão objetiva sobre a santificação traz características assim extraordinárias. Ele cita essas características. Primeiro, que a santificação te leva a um relacionamento diante de Deus. Deus também é o autor da santificação.
Se ele é o autor da santificação, isso significa que ele nos oferece a santificação para termos um relacionamento com ele. Entra aqui aquilo que eu estou dizendo para você, a imanência, esse Deus que conversa contigo. Ao longo do nosso processo da santificação, nós vamos buscando o aperfeiçoamento. Ou seja, eu não vou conseguir, junto com você, a santificação perfeita aqui nessa matéria de carne, como nós temos. Mas nós vamos alcançar a santificação perfeita, nós estamos em um processo e vamos alcançá-la a partir do arrebatamento da igreja. Quando nós recebemos um corpo santo, uma veste nova, ali nós estaremos na santificação plena, justos e aperfeiçoados em Deus. Mas agora, em Cristo, eu devo buscar essa santificação, porque eu quero honrar o nome de Cristo. Hebreus 12, 23 vai descrever isso. E na glória, nós vamos ter a plena e perfeita, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21, na nova pátria com o Senhor. Eu espero estar te ajudando, justificando para você biblicamente, sistematicamente, a necessidade da disciplina. E já que nós estamos trabalhando isso com você, vamos então para o segundo subtópico. No segundo subtópico, destaca de forma clara que a igreja é santa. Você é igreja, você precisa ser santo. Guarda isso e deixa Deus te usar. O pastor José Gonçalves, que é o autor da lição, destaca também de forma muito especial que a igreja é santa. E se a igreja é santa, nós também precisamos aprender qual é essa disciplina, porque Deus é santo. E tem uma passagem que ele destaca, que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. E agora eu quero trazer também outro argumento para você parar para refletir junto com os seus alunos. O que é o sagrado? Já quando você para estudar sobre santidade, você também descobre e se esbarra com esse termo. O que é o sagrado? O sagrado dentro da espiritualidade traz então essa ideia de um relacionamento que as próprias religiões monoteístas acabam tendo, descrevendo a respeito dessa santidade de Deus, desse Deus todo-poderoso que se revela. Nós somos monoteístas, nós já entendemos isso. E entendemos também, de forma muito especial, que o sagrado é algo que leva a pessoa a refletir sobre alguém que é separado, alguém que é santo, alguém que está além, alguém que é transcendente. Isso tudo se encaixa na pessoa de Deus. Então, Deus, ele é sagrado. Entendemos também, ao compreender sobre essa visão do sagrado, que o sagrado aponta para a santidade. É claro que o sagrado também, em algumas visões, é utilizado de outra forma. Por exemplo, em outras religiões, coloca o sagrado com outros termos. Mas eu estou trabalhando da nossa perspectiva cristã, protestante, pentecostal, como nós entendemos. Então, o sagrado já te leva a entender sobre essa ideia de ser separado, de ser santo. Agora lembra que eu estou descrevendo para você que Deus é separado, é santo, mas também é relacional. Também está perto. Também te dá possibilidade de ser santo. Eu estou traçando para você em uma perspectiva de uma visão religiosa, para você entender na compreensão aqui. O sagrado fala de algo que é separado e Deus é separado. Ele é santo, ele é todo-poderoso. Só que além do sagrado, nós também temos o profano. Pastor, o que é o profano? O profano é aquele que transgride as leis sagradas, ou seja, o profano é aquele que desobedece às leis da santidade, do sagrado. O profano é aquele que leva as pessoas ao pecado. Então, o profano, ele trabalha nessa perspectiva, quebrando especialmente os aspectos da santidade. Deus, ele é santo, ele é todo-poderoso. Nele não há o profano. Ele é santo, ele é todo-poderoso em perfeição. Na filosofia, vai trazer então essa perspectiva que tudo aquilo que é luz também tem trevas, e tudo aquilo que é trevas também tem um pouco de luz, no sentido de entender essa ideia de luz e trevas. Só que nós que somos cristãos entendemos que Deus é santo, perfeito, nele não há treva nenhuma. E o próprio evangelista João faz questão de dizer isso respondendo ao gnosticismo. Ele descreve que Deus é santo, todo-poderoso e nele não há profanação. Então, em Deus não há o profano. Então, se nós desejamos ser igreja de Deus, a igreja não pode ser profana, envolvida com o pecado, quebrando a lei, desobedecendo às escrituras.
E é por isso que entra a justificação da disciplina. A disciplina vem com o sentido de ser curador, restaurador para aquele que desobedece à lei da santificação. Nós valorizamos a santificação em Cristo e a santificação ela deve ser dita de forma muito clara para servirmos ao Senhor. E há uma passagem que demonstra uma diferença muito clara dentro das Escrituras, em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, onde apresenta a diferença do sagrado para o profano, do santo para o pecador, do santo para aquilo que é pecaminoso, tá? É claro que nas Escrituras, Deus ele restaura aquele que está em pecado, mas tem o desejo então de ser restaurado. A Bíblia dá respostas e respaldo para isso a partir do próprio livre-arbítrio e do amor de Cristo nessa restauração poderosa para a santificação. Então, a igreja, ela é santa. Você, como igreja, precisa ser também santo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos entender agora outro argumento que está na própria lição. Quando a igreja não disciplina, o que acontece quando a igreja não valoriza a disciplina, quando a igreja abre mão do sagrado e deixa o profano invadir? O que vai acontecer com essa igreja? O que acontece com você quando você não passa pelo processo disciplinar e entra no caminho do profano, da profanação, do pecado e tem uma vida tanto no mundo, mas também quer ter uma vida de espiritualidade dentro da igreja? Segundo o pastor José Gonçalves, a igreja ela é vista como o corpo de Cristo. Se é corpo de Cristo, ela deve ser santa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, como já explicamos em aulas passadas aqui, você também deve ter uma vida santa. A sociedade ela é totalmente diferente da perspectiva que nós entendemos do reino. Por exemplo, a sociedade valoriza o profano, valoriza o pecado. A sociedade vê essa ideia de santificação como algo opressor, tá? Nós não entendemos isso como algo opressor, mas nós entendemos a santificação como algo libertador. Na sociedade, no mundo, é defendido então que a pessoa pode experimentar de todos os prazeres. Isso é propagado pelo próprio hedonismo. No hedonismo, que é uma filosofia do nosso tempo, a ideia do prazer propagada. Por quê? A pessoa pode experimentar o que bem deseja, a pessoa pode fazer o que bem quer, porque ela tem liberdade, uma liberdade entre aspas, porque é escravizada pelo pecado, pelo domínio do pecado nesse mundo. Então a pessoa pode experimentar os prazeres do sexo antes do casamento, das drogas, pode experimentar os prazeres com seu corpo, pode ter relações sexuais com quem bem entender ou com o que quiser também, tá? E aí você vê diversas situações que são desagradáveis até de comentar aqui com você. Mas para nós que somos crentes em Jesus, nós entendemos que a santidade ela é libertadora e não opressora. O mundo diz que isso é opressor. Só que nós entendemos que opressor é o pecado. A nossa visão de santificação é libertadora. Por exemplo, nós temos a liberdade de rejeitar, especialmente as drogas. Nós temos a liberdade em Cristo de rejeitar, especialmente a profanação sexual. Nós temos a liberdade de rejeitar o pecado. E quem é que garante essa liberdade? Jesus. E a santificação traz isso para a gente. Quando esse sagrado é revelado para nós, já que eu estou explicando isso para você, na santificação em Cristo, glória a Deus, nós temos então o entendimento de servir ao Senhor. E esse sagrado é revelado a você pela santificação por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita em você. O mundo não compreende, o mundo não entende o que a igreja acredita e o que a igreja crê. Quem está no mundo fala exatamente que é algo opressor, que é algo que escraviza, que é algo religioso, que é algo que vai especialmente aprisionar as pessoas. Quem está em Cristo entende que é libertador, que é a verdade que transforma, e entende também que a pessoa do Espírito Santo te leva para uma nova vida e rejeita todo o pecado. Passagens bíblicas que você pode ler. Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 15, versículo 16, 1 de Pedro 1, 2. Você pode estar lendo esses textos também. Nós entendemos a partir desse processo, então, que quando aceitamos a Jesus, ao invés de estarmos no processo do pecado, nós estamos então no processo de santificação. E aí entra um detalhe: quando a igreja não disciplina,
essa igreja, então, perde o foco do evangelho, perde o sentido de ser uma igreja santa. Porque a igreja abraça o mundo, vive a filosofia do mundo e entra no padrão do mundo. Escuta isso. A igreja não foi feita para se igualar ao mundo, mas a igreja é estabelecida por Cristo para transformar o mundo. Nesse mundo em que nós vivemos, a igreja é estabelecida por Cristo para anunciar as verdades bíblicas, para libertar as pessoas do pecado. Então, quando essa igreja não disciplina, ela se iguala ao profano, ela se iguala ao mundo, ela segue a filosofia do mundo. E hoje existem N denominações que trabalham, por exemplo, essa visão que nós sabemos que é contrária ao que a Bíblia diz, sobre abraçar o pecado, essa visão, por exemplo, de profanação, essa visão, por exemplo, de trabalhar especialmente esse entendimento nas áreas que nós entendemos como profano, como pecado. Isso aqui é opressor, tá? Isso aqui é uma igreja que perde a visão do verdadeiro reino. Nós somos chamados em Cristo pelo reino, para que o reino provoque, então, transformação. Se não provocar transformação pelo evangelho, essa igreja perdeu sentido. Avançando, vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto da lição, nós vamos abordar com você o propósito da disciplina bíblica. Ah, você que está chegando por aqui conhece alguém que precisa assistir essa aula. Por favor, envie essa aula para essa pessoa. Compartilha nas tuas redes sociais, envia aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja e deixa o likezinho aqui, em nome de Jesus. Você pode agora, no segundo ponto, trabalhar junto aos teus alunos levantando essa questão. Qual o propósito, então, da disciplina bíblica? Que a Bíblia, então, traz para nós, nessa perspectiva em que nós estamos estudando com você. O propósito da disciplina bíblica é sempre honrar a Cristo. É trazer a igreja para o padrão de santificação, tá? Para esse padrão de santidade, como estamos escrevendo para você. E é necessário você apresentar uma passagem bíblica que está agora em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, que destaca que Deus é santo e o seu povo também deve ser santo. Você, como igreja de Cristo, deve ser santo, servindo ao Senhor. E o primeiro subtópico do segundo ponto vai abordar agora conosco essa argumentação. O propósito bíblico da disciplina é manter a honra de Cristo, manter o nome de Cristo, honrar ao Senhor. De acordo com o pastor José Gonçalves, ele destaca que quando o pecado não é tratado, o nome de Cristo é desonrado. Romanos capítulo 2, versículo 24, está na lição, você pode até perceber isso. Já deu para entender essa perspectiva desse Deus que é todo-poderoso. E aqui eu quero trabalhar outra argumentação com você. Qual a importância, então, da santificação? Por que a santificação ela é tão importante para a igreja? O escritor aos Hebreus ele traz uma perspectiva bem interessante também. Ele diz que ninguém verá a Deus sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, é uma passagem que você pode estar lendo também em sala de aula. Outro detalhe, você compreende que para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos ser salvos, nós precisamos então ter um relacionamento com Cristo em santidade, buscando ao Senhor por intermédio da obra santificadora do Espírito Santo de Deus em nós. A segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 23, também vai confirmar isso. O apóstolo Paulo agora, também apresentando essa ideia, ele descreve que aqueles que foram redimidos e eleitos, separados pelo Senhor, são pessoas então que devem buscar a santificação, a obediência, honrando então o sangue de Cristo. 1 de Pedro vai também confirmar isso lá na frente, o próprio apóstolo Pedro também vai trazer essa perspectiva para a gente. Você vê Paulo falando sobre isso, e nós percebemos a partir da leitura também de Pedro essa confirmação. Hebreus capítulo 2, versículo 11, o autor aos Hebreus diz que Cristo é quem santifica. Nós somos santificados por intermédio de Cristo. Então, quando não há disciplina, desonramos o nome de Cristo. Desonramos também a obra de Cristo. E nesse sentido, nós compreendemos que
A santificação agora nos ajuda a ter esse relacionamento com Deus, gente boa. É por isso que você precisa ter esse relacionamento com Jesus. Ao explicar esse subtópico, você pode então estar trazendo clareza, apontando para a santificação e dizendo que o sangue de Cristo ele nos purifique. Quando não há disciplina, nós então estamos desonrando o nome de Cristo e a obra de Cristo. Caminhando, segundo subtópico do segundo ponto, destaca então que o objetivo da disciplina bíblica também é frear, parar o comportamento pecaminoso. É fazer literalmente uma cirurgia nesse comportamento, retirar aquilo que não agrada para que você possa prosseguir em Jesus. O pastor José Gonçalves também aponta que o outro propósito da disciplina bíblica é frear, parar o comportamento pecaminoso. Já deu para entender isso. E você precisa frisar isso também em sala de aula. Então é algo que procura agora tratar uma situação de alguém que está praticando o pecado deliberadamente. Então esse tratamento é algo que traz uma purificação espiritual para a pessoa, para a igreja e para a comunidade. Entendemos então que os pecados que são praticados desonram então o nome de Cristo, desonram então a obra de Cristo. Se você é uma pessoa cristã e comete pecado e continua vivendo nessa visão do pecado, você então está desonrando a obra de Cristo. Nesse sentido, nós precisamos entender com clareza que precisamos olhar para a Bíblia e entender que aqueles que querem se aproximar de Deus precisam ter uma vida santa. A ideia da disciplina, ou seja, a perspectiva bíblica da disciplina, vem então para ser curativa, ser algo que vai te trazer de volta para a presença, de volta para o foco, de volta para esse relacionamento. E aqui eu quero destacar algo que até escrevi no meu livro sobre doutrina no pecado, que infelizmente hoje existem pessoas que vivem uma perspectiva de desenfreamento pecaminoso, querendo ter uma vida religiosa com Deus. E eu preciso ser claro aqui para você. Sexo antes do casamento é pecado, desagrada a Deus. Isso é visto dentro da Bíblia como algo pecaminoso e não honra ao Senhor, não honra o nome de Deus. Atos capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Efésios 5, 3 e diversas outras passagens vão confirmar isso também. A Bíblia ela faz questão de orientar a respeito da abstinência sexual para os solteiros, tá? Para os solteiros. Então, sexo antes do casamento é pecado. Sexo é algo puro, santo, preparado por Deus para ser desfrutado depois do próprio casamento. Outro detalhe, a gente precisa ser claro aqui. A homossexualidade é pecado também e desagrada a Deus, apesar que existe hoje um movimento que se levanta contra esses versículos bíblicos que relatam que a homossexualidade é pecado e desonra a santidade do próprio Deus e o propósito para o qual o ser humano foi feito. E existem passagens bíblicas, Levítico capítulo 18, versículo 22, Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 27, Paulão também comenta sobre isso. Outra situação que é do nosso tempo, a gente precisa precisa destacar para você que também é visto como pecado e precisa ser tratado, a pedofilia. A pedofilia é uma prática pecaminosa e a Bíblia ela destaca de forma muito especial que aqueles que praticam a pedofilia são conhecidos como pessoas sem afeição natural. Romanos capítulo 1, versículo 31, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, isso também é visto como pecado. Outro detalhe, vamos olhar só para essa prática da área sexual. O abuso sexual também é visto como pecado, desagrada a Deus. Isso está também citado em Levítico 18, versículo 6, Deuteronômio 22, 25. O adultério, gente, é visto como pecado. E hoje existem pessoas que estão no meio cristão, que praticam adultério, entram em novo casamento e depois querem voltar para a religiosidade como se nada tivesse acontecido, sem passar pelo processo disciplinar, sem passar pelo processo curador. E é fundamental nós observarmos isso também
é pecado de acordo com a Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 14, Provérbios 6:32, Hebreus 13:4 também fala sobre isso. Existe também outra prática que nós estamos vendo no nosso tempo, conhecida como a pornografia. A pornografia é pecado e também precisa ser tratada. E a própria Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, onde descreve de forma especial que nós também precisamos ter uma vida santa. Ou seja, a pornografia hoje é o hábito da pessoa ter uma atração sexual por fotos, por vídeos, por áudios ou textos pornográficos, onde a pessoa acaba caindo no laço do inimigo. Se você está enfrentando essas dificuldades, eu quero dizer para você que você precisa passar pela disciplina. Primeiro, a disciplina do céu, buscando o perdão de Deus, buscando a restauração. Depois, a disciplina pastoral. Você precisa confessar o teu pecado para ter uma vida com Deus. O pastor Elianai Cabral também destaca de forma muito especial que todos esses atos pecaminosos nos afastam de Deus. Então, quando não há disciplina na igreja, as pessoas entram em um estado pecaminoso que escraviza. E hoje existem pessoas que estão escravizadas por esses tipos de pecados. Eu citei só os pecados aqui na área sexual, existem diversos. E é fundamental nós observarmos a busca pela santificação. A Bíblia faz questão de dizer que Cristo tem o objetivo de te reconciliar com Deus, de te libertar do pecado e te trazer de volta para a santidade. O Calvário foi feito para isso. João capítulo 1, versículo 29, Cristo é o Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Efésios 2, 8 e 9, ele nos dá a chance da salvação. Se você está morto nesses pecados, Cristo te oferece vida. Se você é cristão e está cometendo esses pecados, Cristo te oferece vida. Procure libertação. Procure uma nova vida. Procure restauração. Porque com o pecado, você não pode ter um relacionamento com Deus. Existe hoje uma geração que tem uma performance extraordinária. Pregam, cantam, louvam, mas estão em pecado. A performance encanta, mas a vida pecaminosa te atrapalha. A performance não é tudo. É necessário ter vida com Deus, unção, graça e santidade. Nós estamos orando para que Deus levante pessoas que amam o altar, que amam Deus, que buscam o Senhor e que você esteja também nesse caminho. Terceiro subtópico, eu espero que Deus esteja falando com você. Se você está gostando da lição, comenta aqui, tá? Terceiro subtópico do segundo ponto trata sobre esse argumento, que nós não podemos tolerar a prática do pecado dentro da igreja. O pastor José Gonçalves também relata que se a igreja tolera o pecado dentro do seu seio, essa igreja então fracassa. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 5, ele fala da prática que estava sendo tolerada dentro da igreja de um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Ao ponto de Paulo dizer, olha, tire isso, discipline-o, retire isso do seio da igreja. A igreja estava tolerando, aceitando aquilo no seio. E Paulo então faz questão de dizer, nós precisamos buscar a santificação. Russell Shedd também destaca de forma muito especial que essa ideia da conversão e justificação agora nos leva para próximo de Deus. Então, quando não há conversão, há prática de pecado. E uma pessoa convertida muda de vida. Hoje na igreja nós temos pessoas que são convertidas e pessoas que não são convertidas. Existe na igreja hoje o trigo e o joio. Guarde isso, tá? E há uma diferença bem interessante do trigo e do joio. A diferença não é na aparência, porque são parecidos. O trigo e o joio são diferentes no fruto. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Você sabia que o joio, ele canta, ele prega, tem uma performance extraordinária e encanta as pessoas, mas quando você esfrega e vai procurar especialmente o fruto, você só encontra palha? Já o trigo é aquele que quando você procura, você acha o fruto. São pessoas que vivem com Deus. Pela palavra nós somos santificados pelo poder regenerador de Cristo. 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 9. Pela palavra ele nos santifica. João 17, 17.
pela palavra, ele nos trabalha em nós na obra da salvação, pela cooperação do Espírito Santo. Filipenses 2, 12 e 13 vai confirmar isso. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos discipular mesmo, ensinar a Bíblia, como nós estamos fazendo aqui na própria Escola Bíblica Dominical. A corrupção desse mundo nos afasta de Deus, e quando nós buscamos a Deus agora como igreja, nós nos guardamos dessa corrupção. Tiago 1,27, Tiago 4,8 diz que aquele que busca a Deus, ele rejeita o pecado, e você também precisa rejeitar, e que você tenha uma vida com Deus, caminhando com Jesus. Terceiro e último ponto da aula de hoje. E eu espero que essa aula esteja te edificando. Não esquece de deixar o comentário aqui. Nós vamos trabalhar agora, no terceiro e último ponto, sobre as formas de disciplinas bíblicas que a Bíblia ensina para a gente. Chegamos agora no nosso terceiro e último ponto da lição. Neste terceiro ponto já deu para entender como é que funciona essa ideia de santificação, da disciplina da igreja, e agora a gente vai entender algumas formas que a Assembleia de Deus ela trabalha. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que destaca que nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Lembrando a você que a disciplina é algo curador, restaurador. Não é para jogar ninguém fora, tá? Mas é para restaurar a pessoa, para que essa pessoa tenha uma vida de santificação e volte para o seio do rebanho de Cristo com verdadeiro arrependimento. Existem pessoas que não se arrependem, mas é necessário ter o arrependimento aqui. O primeiro subtópico trata sobre a disciplina como modo de correção. O pastor José Gonçalves também aponta que as escrituras nos ensinam que nós precisamos ser orientados. Então, toda orientação bíblica ela é sadia, nessa perspectiva que estamos abordando com você, e nós aprendemos isso a partir da Bíblia. De acordo com Israel de Araújo, no próprio dicionário do movimento pentecostal, um texto extraordinário que nós também precisamos conhecer, faz parte dessa visão da santificação essa ideia que requer uma comunhão com Deus, requer uma vivência com Deus, com Cristo. João capítulo 15, versículo 4 diz que nós precisamos estar ligados em Jesus, mantendo essa comunhão com Jesus e com os crentes também, tá? Com as pessoas cristãs. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 18 também vai descrever isso. Nós precisamos ter uma comunhão com a palavra, em obediência à palavra. João 17, 17. Nós precisamos também ter uma comunhão de forma muito especial, obedecendo os cuidados de Deus. Mateus 6, 25 ao 34. E nós precisamos rejeitar a iniquidade do pecado, ou seja, rejeitar mesmo, e buscar uma vida de obediência à pessoa do Espírito Santo. Em Romanos 8, 14 também vai trazer essa perspectiva. O cristão ele tem a revelação clara pelas Escrituras, que a disciplina ela vem para curar e restaurar as pessoas, tá? Então, o objetivo da disciplina é algo curador, algo restaurador, algo para tratar a ovelha que está ferida ou imunda pelo pecado. E essa pureza, então, te leva agora para a vitória em Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 traz essa perspectiva. Romanos 6, 19 a 22 também vai confirmar isso. E pela palavra você vai perceber que a própria disciplina ela vem para restaurar. Existem igrejas que adotam o método, por exemplo, de disciplina de 90 dias, de 30 dias, sem tomar a ceia do Senhor e sem participar dos cargos da igreja, né? Das atividades da igreja, até que a pessoa possa ser restaurada ao rebanho. A disciplina ela vem para essa restauração. Mas a disciplina também vem para o trabalho pastoral, onde o pastor fica observando se aquele irmão está cultuando, buscando a Deus, buscando então essa restauração e não abandonando essa ovelha que está em disciplina. Em segundo lugar, como segundo subtópico no terceiro ponto, nós vamos abordar agora sobre a disciplina como uma forma de restauração, como estou descrevendo para você. Como segundo subtópico no terceiro ponto, agora o pastor José Gonçalves destaca que a igreja ela cumpre o seu papel disciplinar com o objetivo de restaurar a pessoa que está ferida pelo pecado, tá? A fundamentação está trazendo aqui para a gente de forma muito especial
essa perspectiva do entendimento restaurador. A disciplina vem para restaurar. Israel de Araújo comenta que a santificação, ela traz esse processo lento de restaurar as pessoas, ou seja, existem pessoas que no ato da conversão, abandonam toda a prática do pecado. Se fumavam, já não fumam mais. Se praticavam determinadas situações, já não fazem mais isso. Mas existem pessoas que se convertem e precisam de um processo restaurador, discipulador, paciente também, até que essa pessoa venha a ter uma verdadeira restauração em Jesus. No ato da restauração, no sentido disciplinar, quando a pessoa cai, quando a pessoa peca, ela também precisa passar por esse processo, porque o objetivo é exatamente restaurar essa pessoa à salvação em Jesus, a ter um relacionamento com Deus em Cristo, tá? E esse relacionamento muda a pessoa na sua prática de viver. E aqui nós entendemos pela palavra de Deus que se aplica ao sentido da graça de Deus também. Essa perspectiva disciplinar dentro da igreja era praticada pela igreja primitiva. E olhando para a palavra, nós vamos entender que é uma ação contra a prática do pecado. Romanos capítulo 6, 18, 2 Coríntios 5, 17, Efésios 2, versículos 4 e 6, também vai confirmar isso. Então, quando nós olhamos para essa prática, nós entendemos agora que esse processo restaurador também é um olhar de amor, tá? Você está ajudando aquela pessoa a ser restaurada, você está chamando, convocando aquela pessoa para a restauração. E essa restauração é algo que precisa ser tratado tanto pelo pastor da igreja, esse pastor que tem uma visão pastoral, essa visão de acolher, de restaurar famílias, de restaurar pessoas, nesse processo disciplinar também. Avançando, vamos então para o terceiro e último subtópico, que trata sobre a disciplina como um modo agora, infelizmente, de exclusão. O último modelo disciplinar que nós vamos ensinar para você é o modelo de exclusão. Ele só é usado em última instância, em última causa. Exemplo, a pessoa foi disciplinada, mas ela continua na prática do pecado, está abandonando a igreja e escandalizando o evangelho. Então ela precisa ser disciplinada e excluída, tá? E esse sentido é justamente para demonstrar quando a pessoa ela não quer a restauração. A exclusão só é utilizada quando a pessoa não deseja abandonar o pecado, não deseja a restauração. Ela abandona a igreja, abandona o evangelho e vive a prática do mundo. Então é necessário que ela seja excluída. Jay Adams, comentando a respeito desse aspecto, ele destaca que a raça humana foi afetada pelo pecado. E o pecado, então, afeta as nossas ações, o nosso entendimento, a nossa ação de ser. O próprio Jeremias, no capítulo 16, versículo 12, ele diz que é interessante nós pensarmos nisso, sobre a dureza do coração. O coração que está impregnado pelo pecado, ele passa a ser duro, ele passa a ser enganoso. Jeremias 17, 9 também vai confirmar isso. E ele fala que hoje em dia também, em nosso tempo, nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas vivem pela dureza do coração. E por causa da dureza do coração, há esse afastamento da presença de Deus. Onde as pessoas, ao invés de estarem sensíveis à voz de Deus, estão sensíveis à carne e à prática do pecado. E por estarem sensíveis à carne e à prática do pecado, desonram ao Senhor. Concluindo a lição, nós entendemos nessa lição que a disciplina ela pode ser vista de diferentes aspectos. O aspecto que queremos destacar é o restaurador para você. Ela é trabalhada a partir da santidade, como proposta do próprio autor da lição. E em Cristo nós podemos ter nova vida. Eu espero que essa aula possa ter te edificado e edificada em Jesus, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, ô gente boa, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, segue a gente nas nossas redes sociais, você pode me procurar no YouTube, no Instagram, vai lá no Instagram, tá? @Janderson Nascimento, ou no Spotify também, deixa lá a tua mensagem, no Instagram você vai acompanhar as novidades sobre Escola Bíblica Dominical. Não se esquece que toda segunda-feira eu estou postando essa lição aqui, se você desejar estudar com a gente a palavra, e claro, ter acesso ao nosso material, você pode ter acesso pela assinatura que está na descrição do vídeo. Fica à vontade, analisa a proposta, que Deus abençoe você
em nome de Jesus, tá? Agora eu quero interceder por você, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida e que o Senhor confirme também a palavra no teu coração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Senhor, nesta hora, junto com teu servo e tua serva, nós estamos em oração, pedindo a direção do Senhor sobre a vida do teu filho ao ministrar essa aula sobre santificação, sobre santidade, sobre vida com Deus. Pai, venha trabalhar no coração dos teus servos, das tuas servas, dê sabedoria na ministração, dê sabedoria na aula, edifica também os seus alunos. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção e peço que o Senhor venha usá-los para a glória do teu nome. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender ainda mais a palavra e compreender a abordagem que trabalhamos com você hoje aqui em sala de aula na nossa dica de leitura. Quero indicar para você o texto do pastor José Gonçalves, O Corpo de Cristo, da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos para o teu crescimento pela fé em Jesus. Indico para você também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD, disponível no site, você pode fazer o seu pedido. Como citei para você, quero apresentar o texto também, O Sagrado do Rudolf Otto, da editora Vozes Sinodal. Vale a pena você ter esse material para compreender sobre o sagrado, sobre essa perspectiva do profano que citei em aula. Indico para você também o texto do Riley, da editora Fiel, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, um material extraordinário sobre essa perspectiva que abordamos com você. Indico também o texto do Luciano Subirá, tá? O Impacto da Santidade, um texto muito legal que vai te trazer uma perspectiva bem interessante sobre essa visão que abordamos contigo em sala de aula. Indico também o meu texto, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Esse aqui é meu, tá? Você pode estar adquirindo aí no Amazon, na editora Santorini também, esperando que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Te aguardo por aqui na lição de número 9, próxima segunda-feira, onde nós vamos trabalhar sobre a primeira ordenança da igreja, o batismo, a primeira ordenança. Esse vai ser o tema da nossa lição. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.